Capítulo 10. Amor total. Por Israel subirá. Eu cresci em um lar no qual se ensinava muito sobre amar ao Senhor de todo o coração. Não apenas falava-se muito sobre o assunto, mas também exemplo e testemunho estavam estampados na vida de meus pais. Uma das mais fortes memórias que carrego comigo diz respeito à intensidade e à paixão com que eles sempre se desdobravam pelo reino de Deus. Não uma nem duas vezes presenciei amor sacrificial, entrega, desprendimento. Por conta desse amor fervoroso demonstrado dia após dia por meus pais, o caminho logo tornou-se claro para mim e para minha irmãzinha. Nós abraçamos o propósito de viver em amor a Jesus de todo o coração, de toda a alma e com todas as nossas forças, até que nada mais importasse. O conceito que nos moveu foi exatamente o que você já leu no primeiro capítulo. Deus não somente pede que o amor seja de coração, alma, entendimento e forças, mas define a intensidade de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Ele se manifestou tremendamente exigente. Não deseja de nós amor parcial. Nada o satisfaz, a não ser amor total. Isto é, cada parte aplicada completamente em amor. Cedo eu tive acesso a esse ensino e cedo apliquei-me a ele, mas houve um momento em que a mensagem gritou. Eu já entendia enquanto espectador da vida de meus pais e também como aluno dedicado, até que fui lançado abaixo da superfície. Tudo se ampliou. Comecei a entender com mais profundidade que ser protagonista de uma história de amor total ao Senhor não combina com quem estabelece limites para o amor. É sobre isso que passo a compartilhar agora. Sentindo-me honrado pelo espaço em um livro de conteúdo tão essencial, tão relevante e tão mais prático do que se imagina. Depois de crescido, já cursando faculdade de teologia, uma experiência me marcou. Antes de relatar, contudo, é importante que eu descreva um pouco mais o pano de fundo. Mesmo garoto, fui impactado pelo amor divino e compreendi o claro convite a retribuir. Entendi a importância de separar-me para viver de acordo com os princípios bíblicos e leis espirituais que regem nossa realidade, um privilégio pelo qual sou extremamente grato. Espero um dia proporcionar o mesmo aos meus filhos. Minha percepção acerca do amor que o Senhor Jesus deseja receber de nós, entretanto, limitava-se a cultos e reuniões com os irmãos. Coisas que evidentemente são boas, mas não são tudo. O verdadeiro amor não se limita a isso. Na verdade, não se limita a nada. Exige tudo, intensamente e continuamente. O que você pensaria de um marido que em casa trata bem a esposa, faz declarações de amor, mima-a com surpresinhas mais românticas, até prepara uma refeição especial para surpreendê-la, mas em seguida sai para curtir a noite com outras mulheres? Seria um absurdo definir esse comportamento como amor, certo? Amar o cônjuge apenas em um momento ou em um dia da semana não é o suficiente. Quando um homem e uma mulher unem-se pela aliança do casamento, dizendo sim um ao outro, também estão, a partir daquele momento, dizendo não para o resto do mundo. Dentro daquele compromisso de exclusividade, só há espaço para o amor de um ao outro, todos os dias, independentemente da situação. No cenário do marido que se divide entre a esposa e outras mulheres, nós gritamos que a postura do sujeito é inaceitável, infiel, hipócrita. Com Deus, no entanto, agimos como se houvesse diferentes regras de aliança e compromisso. É totalmente contraditório.
Por que deduzir que o Criador estaria satisfeito com o amor intenso dispensado em apenas um dia da semana, ou eventualmente em cultos e conferências? Isso me leva de volta à experiência que tive na faculdade. Eu estava estudando hermenêutica, interpretação das Escrituras com base nas próprias Escrituras, quando decidi aproveitar alguns dos exercícios da disciplina para turbinar meu momento devocional. Pensei em qual passagem bíblica meditar naquele novo formato e lembrei desta. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Marcos 12, 28 a 34. Temos um episódio digno de atenção e reflexão. Um escriba decide perguntar a Jesus qual é o principal mandamento, ou seja, o mais importante. Penso que subestimamos a importância dessa história. Sinceramente, precisamos admitir que muitos de nós, provavelmente a maioria, gostaria de fazer a mesma pergunta ao Senhor. Que incrível ter a resposta registrada nas Escrituras a um questionamento atemporal. Vale lembrar que os escribas eram pessoas que conheciam muito bem a palavra de Deus. Eles não eram chamados de mestres da lei à toa. O trabalho deles consistia em ler e cuidadosamente fazer cópias, em formato de pergaminhos, dos livros que compõem as Escrituras. Tudo era feito manualmente, portanto, exigia precisão e perfeição. Os escribas tinham que contar o número de letras de frente para trás e de trás para frente. Se houvesse ao menos um errinho no pergaminho inteiro, tudo era descartado e o escriba devia começar novamente o trabalho. Precisava ser impecável. Agora analise mais uma vez o homem que se aproximou de Jesus para fazer aquela importante pergunta. Não era alguém que não entendia da palavra de Deus. Muito pelo contrário. Possivelmente impressionado com os ensinamentos de Cristo, o escriba perguntou o que queimava em seu coração. Qual é o mandamento mais importante? Eu imagino a multidão olhando para o escriba, para Jesus, para o escriba de novo. Qual seria a resposta? O mestre, então, cita um trecho das Escrituras. Pelo início da resposta, fica claro que se tratava de Deuteronômio 6, 4 e 5. O principal é: Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Normalmente, dispensamos o início do texto e partimos logo para a parte em que Jesus diz: Ame o Senhor seu Deus. Porém, quando ele disse: Escute, Israel, a plateia toda identificou a referência. Imagine se hoje Cristo começasse a falar 3 palavrinhas só. Em segundos, todo mundo já teria feito a conexão com a música. No começo da pregação do Messias, praticamente todos os ouvintes ligaram o modo "já sei o que ele vai dizer". De acordo com a tradição judaica, aquele trecho de Deuteronômio
era orado todos os dias de manhã e à tarde. Não era nada novo para o escriba, tampouco para a multidão. Imagino que eles esperavam de Jesus a mais nova fórmula do sucesso, mas o que receberam, ironicamente, foi um texto extremamente conhecido, batido, decorado. Talvez alguns tenham ficado decepcionados. O escriba não. Pelo entusiasmo da resposta, eu me permito supor que a revelação queimou no coração dele. Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Agora Jesus é quem fica impressionado, porque o homem entendera a essência. Amar ao Senhor de todo o coração excede, vai além. É mais do que holocaustos e sacrifícios. E o escriba entendia isso, mesmo inserido em uma cultura baseada justamente em holocaustos e sacrifícios. Amar ao Senhor de todo o coração é o foco, mas não se trata de fria religião, e sim de relacionamento intenso, fervoroso, apaixonado. Cristo acusou o povo de Israel de ferir o Senhor por repetidamente cumprir uma lista de regras, celebrando cultos e trazendo ofertas, mas com o coração distante dele. Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7, 6. Bom, foi com esse contexto em mente que me aventurei a fazer aquele exercício de hermenêutica. Utilizei as 3 palavras-chave do mandamento considerado pelo Senhor Jesus como o mais importante: coração, alma e força. Do Evangelho de Marcos, parti para o texto que Jesus fez referência. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deuteronômio 6, 4 e 5. É interessante notar que, diferente do registro de Marcos, a citação do Antigo Testamento destaca 3 e não 4 características de intensidade que devemos aplicar ao amor: de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Esse sempre foi um questionamento do meu pai, como ele explicou na apresentação deste livro. Ele desejava entender o porquê da diferença entre o que estava em Deuteronômio e a fala de Jesus registrada no Novo Testamento. Desde que a primeira edição foi lançada, 10 anos antes desta, a ideia do meu pai já era acrescentar um capítulo chamado Amor Total. Mas ele sentia que faltava entender algo. E ele encontrou a peça para completar o quebra-cabeça quando viu o esboço da mensagem que eu pregaria em nossa igreja, Comunidade Alcance de Curitiba, Paraná. Em determinado ponto da pregação, eu falaria da meditação que fiz com aqueles exercícios de hermenêutica. Coincidentemente ou não, minha análise era sobre os 2 trechos bíblicos que ele tinha dúvida. Quando leu o meu relato, ele encontrou luz para resolver o dilema do 3 em um, 4 em outro. Então vamos lá. Ame ao Senhor com todo o seu muito. Algo me chamou a atenção enquanto eu estudava a terceira expressão de amor total, citada em Deuteronômio, com todas as forças. A palavra traduzida por força, no original hebraico é meod. Embora como substantivo signifique poder, força, abundância, normalmente é empregada como advérbio de intensidade, extremamente, muito. Lembrei-me de que havia um estudo a respeito desse termo em um canal do YouTube que me edifica muito, chamado The Bible Project. Fui atrás e assisti.
O vídeo assegurava que, por padrão, o uso bíblico da palavra meod dava-se como advérbio de intensidade. Decidi estudar mais para conferir se era mesmo assim. Realmente, na maioria das vezes em que o termo foi utilizado na Bíblia, o sentido é de intensidade. Em Gênesis 1:31, vemos que Deus olhou para aquilo que criou e disse que era meod bom, ou seja, muito bom. Em Gênesis 4:5, quando lemos que Caim se zanga com Abel, as escrituras registram que ele ficou meod irado, isto é, sobremaneira irado. Gênesis 12:14 diz que Sara era meod formosa. Números 12:3 diz que Moisés era meod manso. E a lista vai longe. Enfim, depois de um exame detalhado, constatei que sempre que aparecia no Antigo Testamento, era como advérbio, com o propósito de intensificar outra expressão. Utilizando algumas ferramentas de consulta, como o léxico de Strong, não encontrei nenhuma vez em que meod foi empregado sozinho, com exceção de Deuteronômio 6:5. É como dizer, eu estou muito. Muito o quê? Há um leque de possibilidades para completar a frase. Você percebe a profundidade? Um advérbio de intensidade que foi deixado em aberto. Uau! O Novo Testamento foi escrito em grego. Em Marcos, no trecho em que Jesus cita Deuteronômio, a palavra grega que o evangelista utilizou para fazer referência a meod é isos, substantivo que Strong explica como força, poder. Veja que traduzir o advérbio meod pelo substantivo isos, indicando força, não pode ser classificado como um erro. Contudo, há uma diferença na mensagem de Jesus que acredito ter sido intencional da parte dele. Ele não errou na hora de citar. A ideia era ensinar um princípio. Vamos revisar. Em Deuteronômio, fala-se de amar de 3 formas: de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Forças é tradução de meod como substantivo, o que não era comum utilizar. Então vamos mudar para de todo o coração, de toda a alma e de todo o muito. Jesus, por outro lado, fala sobre amar com totalidade em 4 âmbitos: coração, alma, entendimento e forças. O termo grego utilizado aqui para forças é isos, substantivo. Mas que texto Jesus citava? Aquele que continha o hebraico meod, massivamente aplicado como advérbio. É precisamente nessa comparação entre original, citação, tradução e usos que se revela um belo mistério. Assim como acredito que o jogo de palavras tenha sido de propósito, também creio que o mestre não estava apenas acrescentando o 4º tópico, entendimento, à lista tríplice registrada por Moisés, mas estava ampliando a interpretação de meod. Ele queria mostrar que a antiga lista não foi concluída. Com aquele advérbio, ela poderia ganhar complementos. Entendimento e até mesmo força foram apenas 2 que o próprio Jesus sugeriu. Mas muitos outros ainda poderiam ser acrescentados. Vimos que meod não costuma ser usado isoladamente, certo? Se você olhar para a língua portuguesa, fica fácil perceber que muito é sempre companheira de outra palavra. Ela pede uma continuação. Ela decreta que qualquer que seja seu complemento, seja marcado de intensidade. Diante disso, em minha leitura, penso que Cristo estava explicando a lei assim: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu muito. É isso. Reticências em aberto. O que você quiser acrescentar, ampliando o conceito de amor total, acrescente, mas precisa ser muito. Precisa ser meod, precisa de intensidade. Hipoteticamente,
Se eu tivesse que me colocar no lugar de Jesus, teria falado assim: pessoal, ficou uma isca lá na lei, meod, que pode pescar muitos outros aspectos do amor ao Senhor, desde que sejam vividos em intensidade. Eu digo um que não estava na primeira lista: entendimento. Também digo outro: forças, para fazer um jogo de palavras com meod. Mas é só para mostrar que você pode colocar qualquer expressão de amor que desejar. Apenas não esqueça que é obrigatório aplicar intensidade. Quero seu muito em tudo. Ame a mim com todo o seu muito. Nesse sentido, em lugar de muito, poderia vir entendimento, força ou qualquer outra coisa, desde que fique claro: o cerne é a intensidade. Qualquer aspecto do amor ao Senhor precisa carregar um meod, precisa ser com tudo, e não só com um pouco. Isso significa amor total. Entender essa verdade foi impactante. Não posso negar quanto esse muito passou a chamar minha atenção. Um muito que o Senhor deixou em aberto para eu completar com tudo. Como cristãos, somos chamados a ser o povo mais intenso da terra. Que essa intensidade seja entendida e aplicada em todas as áreas, em qualquer coisa, todo o tempo. Intensos e dedicados em tudo. A palavra de Deus claramente chama-nos a amar ao Senhor com tudo o que somos e tudo o que temos. Isso quer dizer que não se ama quando se faz uma serenata ou uma vigília, mas com a vida inteira. Amar não é falar que ama, mas viver amor em todo lugar, toda hora, na intensidade que o próprio amado pede. Muito, total. É por isso que Paulo ensinou a fazer todas as coisas como se fosse para Deus, e não para os homens. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Colossenses 3, 23 e 24, ARA. Quer dizer que um cristão que trabalha não trabalha apenas para seu chefe terreno, mas primeiramente para Deus. Um aluno cristão não deve excelência apenas a seus professores, mas primeiramente a Deus. Um cristão deveria diferenciar-se do resto da sociedade porque possui a mais nobre motivação ao fazer tudo o que faz: agradar ao Criador. Como assim? Quer dizer que Deus não está interessado apenas em como eu oro, leio a Bíblia ou se fui ao culto de domingo? Não, claro que não. Muitas vezes carregamos essa concepção errônea de que Deus está apenas parcialmente interessado em nossa vida. E o principal problema é que isso só desperta em nós amor parcial. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. 1 João 4:19. Logo, nosso amor é sempre uma resposta ao amor divino. Se eu tenho uma revelação limitada do amor de Deus, portanto oferecerei um amor igualmente limitado. Algo mudou em minha vida na adolescência quando descobri que Deus estava completamente interessado em mim. Eu andava muito de ônibus para ir e voltar do trabalho e tentava aproveitar o percurso para ler a palavra de Deus, além de outros livros edificantes. Passei a ter encontros com a presença de Deus naquele ambiente público e, acredite, eu cheguei até mesmo a chorar, várias vezes, na frente de todo mundo. Não sei dizer quantas vezes eu fui tomado pela presença dele enquanto lavava a louça em minha casa, fazendo trabalhos da faculdade. Nós enfatizamos muito a importância de gastar tempo no secreto, de gastar tempo na presença de Deus, mas o que o Senhor quer fazer não termina no secreto, apenas começa ali. Depois, quando saímos daquele lugar, levamos algo conosco. Essa é a ideia divina de amor total.
Não há nada que deva ficar de fora. Não há momento que não seja a hora de amá-lo. Não há atitude que não seja para ele. Voltando para o exemplo de um marido que está integralmente compromissado com sua esposa, assim também o cristão deve estar completamente, 24 horas por dia e 7 dias por semana, compromissado com Cristo, em amor. Muitos problemas vêm com o pensamento de que nossa entrega não precisa ser completa, ou que nosso relacionamento não necessita ser integral. Um dos principais é a errônea separação entre uns que precisam viver radicalmente para o Senhor e outros que estão liberados disso. Normalmente, o radicalismo acaba sendo terceirizado à família do pastor ou aos ministros de louvor. Esse pensamento é mais popular do que você imagina, e eu posso provar para você com uma simples série de perguntas. Se um engenheiro recebe uma proposta para ganhar 2 vezes mais, não seria uma bênção ele aceitar esse novo emprego? Se um advogado recebesse uma proposta para ganhar 3 vezes mais do que em seu emprego atual, ele só teria que mudar de cidade. Não seria uma bênção? E se um pastor recebesse uma proposta para ganhar mais, só que pastoreando uma igreja diferente? Não sei quanto a vocês, mas quando ouvi essas perguntas na abertura de uma mensagem do pastor Craig Groeschel, que admiro muito, imediatamente caí na risada. Eu ri ao perceber como me alegrei pelo advogado e o engenheiro, mas imediatamente fechei-me com o exemplo do pastor. Ah, mas o pastor tem que orar sobre o assunto. Ele tem que responder a Deus. Ué, e o advogado e o engenheiro não devem orar também? Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 13 a 15. Todo cristão desistiu da própria vida quando passou a servir ao Senhor. Ou seja, nós não somos mais de nós mesmos. Pelo contrário, somos chamados a negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir Jesus. Tudo o que fizermos deve ser para a honra e glória do Senhor, como bons soldados que servem àquele que os alistou. Por algum motivo, entretanto, achamos que essa vida não é para todos. Acreditamos que é normal terceirizar o convite divino de amor total, de radicalidade. Esse chamado não é para alguns, e sim para todos, sem exceção. Não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia. O convite a amar com tudo que somos e temos intensamente não foi direcionado a alguma família específica, mas para todos os homens e todas as mulheres. Esse problema não é de hoje. Desde o Antigo Testamento, vemos o preço da intimidade sendo terceirizado. Em Êxodo 18, o Senhor manifesta seu desejo de falar para que todo o povo ouça, mas no capítulo seguinte, quando o povo nota os trovões, a fumaça e o tremor, eles pedem que Deus fale com Moisés e depois que Moisés fale com eles. Em outras palavras, fale com ele, Deus, depois ele me conta. Pode parecer um absurdo, mas essa é a mesma atitude de um cristão que frequenta a igreja aos domingos, mas não busca o Senhor durante a semana. Que não paga o preço da intimidade no lugar secreto e vive apenas de fast food espiritual. É dependente do relacionamento de seus líderes com Deus. Eu não estou dizendo que ser abençoado pelo ensino de seu pastor no culto de domingo é algo ruim. É importante e necessário, mas isso não pode substituir o relacionamento que o Senhor deseja ter com você
todos os dias, sem intermediários. Assim como não era o desejo de Deus que o povo se escondesse atrás de Moisés, o Senhor também espera que você vá diretamente a Ele, até a fonte, para ouvir o que Ele quer dizer especificamente a você. Eu cresci escutando repetidas vezes a pergunta: Israel, você sente muita pressão por ser filho de pastor? Sinceramente, não por ser filho de pastor, porque a pressão que sinto é muito maior. É a pressão por ser filho de Deus. Em casa aprendi que fazíamos o que fazíamos porque servíamos ao Senhor, e não porque éramos a família do pastor. Precisamos entender que a barra não é mais pesada para uns do que para outros. Uma vez que passamos a caminhar com o Senhor, somos todos seus filhos e todos chamados a amá-lo totalmente, não apenas com intensidade, mas com intensidade todos os dias, em qualquer lugar, constantemente, sem diminuir a responsabilidade de dar tudo, e não só alguns pedaços. Como filhos do Pai Celestial, somos filhos em todo o tempo. Precisamos ter compromisso integral com os negócios de nosso Pai. Como noiva de Cristo, somos noiva o tempo todo. Precisamos ter fidelidade completa e preocupar-nos integralmente com os negócios do noivo. Como cristãos, seguimos servindo a Cristo com toda a honra, com toda a excelência e com todo o fervor que ele merece. Amá-lo com todo o nosso muito é mais do que um sentimento. É uma entrega prática, completa e intensa de tudo que se refere a nós, por dentro e por fora, em qualquer ambiente ou circunstância. É viver intensamente por ele, sem reter nada, sem limitar o trabalhar dele a uma ou outra área, sem reduzir o relacionamento a 1 ou 2 dias por semana. Não deixe mais que seja uma opção oferecer a Deus parcialidade e mornidão. Ame a Deus com o seu muito. Ame a Deus com o seu tudo. Usando as palavras de meu pai, só interessa amor total.